Vamos continuar refletindo sobre o sistema de escrita, então. Então, deu para você entender um pouquinho aí de como isso se dá. Por isso, também estamos atrelando aí o construtivismo, a psicogênese da língua escrita, porque faz todo sentido nesse processo da compreensão do sistema de escrita alfabética. Então, como eu trouxe para vocês na aula anterior, essa questão do código notacional e assim como a referência de que essa construção, essa compreensão do sistema de escrita alfabética permeia e passa por etapas, pelo processo todo, e a criança vai avançando, como trouxe para nós, o desenvolvimento psicogenético. Nós vamos ver, então, novamente, né, nós tivemos já aí sobre a psicogênese, nós vamos ver isso aqui também dentro do sistema de escrita, porque não dá para falar sobre o sistema de escrita e não me reportar ao desenvolvimento psicogenético. Por quê? Porque para alfabetizar eu preciso saber o desenvolvimento psicogenético. Eu preciso compreender para entender, avaliar e intervir nas minhas crianças, porque isso vai fazer com que eu planeje atividades. Nós vamos ver no módulo de planejamento, eu vou te mostrar isso. E como a gente faz? Uma grande questão que eu sempre tive e recebo até aqui, e nas formações presenciais com professores também é: o que eu faço agora? Então, em determinado momento, a criança está ali naquele momento, e o que eu faço? Isso é muito comum lá na escrita alfabética, mas também no começo, porque a criança tem muita dificuldade de avançar se você não fizer uma intervenção correta. Você fica dando coisas e a criança não avança. Mas por isso que eu também justifico para vocês aqui a minha metodologia de usar os métodos conforme a fase que a criança está e também essa postura de trabalhar a ordem fonológica, tá? Não trabalho o método fônico, mas eu trabalho a ordem fonológica, porque se eu tenho que trabalhar som e fonema, ele é mais perceptível, né? Se você encaminha uma criança para uma fono, ela também vai fazer esse trabalho com essa ordem sugerida aí de fonemas, nessa ordem crescente de desafio. Se eu começar com mais difícil, com de maior desafio, lógico que vai ficar tudo muito mais complicado. Mas então vamos só rever aqui o que são e quais são esses níveis de escrita do processo de alfabetização que nós acabamos de citar aí de novo, que Moraes trouxe para a gente essa contribuição para a criança aprender e se apropriar desse sistema notacional. Enquanto ela não entender isso, não adianta eu tentar trabalhar outras coisas, e nem criar códigos de brincadeira, como eu disse que a gente fazia aqui, que isso não será possível. A gente só consegue fazer isso a partir do conhecimento. Então, a gente tem que começar a ensinar a língua, tá bom? Então, Ferreira e Teberoski, né, em seus estudos, evidenciaram que as crianças no período de alfabetização, é a nossa grande contribuição aí delas, na psicogênese da língua escrita, buscaram entender as escritas à sua volta. E se são desafiadas, buscam responder aos desafios que encontram de acordo com as ideias, que são as hipóteses das crianças, por elas formuladas sobre o que é escrito e como se escreve. Vou só ressaltar e relembrar aqui, professores, que essa foi a primeira, assim, que nós tivemos contribuição bem significativa, porque até então não se pensava como que a criança pensa, né? A gente só ensinava, não se pensava, não se parou para refletir como que se dá isso, como que ela processa cognitivamente isso. Por isso também que antes tínhamos muita memorização, né? Não tinha essa reflexão. Essas hipóteses dependem das situações que tem para pensar em como se escreve, que criam conflitos cognitivos, que são os nossos chamados desafios. Então, aqui tem já gritando o nosso papel. Depende de situações. Se eu não crio situações adequadas, por isso que a sua criança não está avançando. Ou demora muito para avançar. Porque se a gente tem um sistema notacional que precisa ser ensinado, se a língua ela não é nata, a gente precisa ensinar. E se ela passa por fases e eu não conheço cada fase para propor o desafio que crie esse conflito cognitivo para que ela reflita sobre o que ela está escrevendo e lendo para avançar, eu vou sempre fazer mais do mesmo, eu vou me cansar as crianças e não vou ver progresso.
Elas podem ser explicitadas em níveis e subníveis. Aqui eu vou dar uma pincelada do que são as fases, porque nós já tivemos a fase aí, psicogênese da língua escrita, algumas, até sondagem coloquei para vocês analisarem. O pré-silábico, que é o primeiro aí que nós temos, nessa fase, a ideia, a hipótese em que o aprendiz não faz relação da escrita com o som das palavras, quer dizer, ele nem pensa em letras para escrever, ele utiliza o que ele tem, né? Letras, números, desenhos, símbolos, tudo ele usa. O período em que a criança produz escritas com grafismo primitivo, ou as pseudoletras, né? Que tem aquela que antes nós chamávamos garatuja, tá tudo dentro desse mesmo nível, tá? Não se separa mais, tá tudo aqui. De início, são escritas indiferenciadas, sem preocupação com a qualidade dos grafemas, podem repetir o mesmo. Às vezes tem aquelas linhas, aqueles grafismos mesmo, né? E não tem nem letras ainda. As escritas diferenciadas com letras, com controle de quantidade e de qualidade, dentro de cada palavra, ela não repete o mesmo grafema, e diferenciação intrafigural. Ela usa muito aqui, quando ela começa a usar a letra, as letras do nome. Então, às vezes, ela escreve do mesmo jeito uma palavra, você edita uma palavra, ela escreve numa ordem. Na de baixo, ela vai usar a mesma ordem, muda uma ou duas letras, só grafema de lugar, tá? Ela não repete a mesma escrita, mas ela altera só de local. Isso acontece muito. A quantidade é muito presente, porque ela também aí está no realismo, coisas grandes ela escreve, ela vai para o objeto e não para a palavra, ela não tem noção da palavra. Então, ela se apega ao sentido, ao significado do objeto, né? A representação do objeto. Um objeto grande, um objeto pequeno. E assim ela controla aí a sua quantidade, tendo em vista que nessa fase eles também não aceitam escrever com menos de 3 letras. Silábico, que a gente tem nível 1, nível 2, quantitativo e qualitativo, tá? Que a criança passa aí por essas etapas. E nessa hipótese é marcada pela percepção da relação existente entre a fala e a escrita. Na fase qualitativa já começa-se a consciência, a representação fonológica, a consciência fonológica já começa a ser bem focada ali, porque onde ela faz a relação, uma letra para cada sílaba, com valor sonoro. Então, já tem a parte fonológica aí sendo representada. Em alguns momentos, a letra associada à sílaba é escolhida de forma aleatória, né, que é a quantitativa, que ela só pensa na quantidade de uma letra para cada sílaba, mas não pensa na qualidade, no som. Quando só a percepção da correspondência quantitativa, silábico sem valor sonoro, representa só a quantidade de sílabas. E aí, em seguida, quando ela avança, a criança já relaciona cada sílaba pronunciada a uma vogal ou consoante pertencente à palavra, que é a escrita silábica com valor sonoro, preocupação com qualidade de som, que é a silábico qualitativa. Silábico alfabético, alguns autores trazem como uma transição, não bem uma fase de escrita, mas uma transição do silábico quantitativo para o alfabético. Considerada uma fase de transição, não é uma hipótese, entre a hipótese silábica e a hipótese alfabética. Nessa fase, as crianças fazem o acréscimo de algumas letras ao representar uma mesma sílaba, pois percebe que nem sempre uma única letra pode dar conta de notar, grafar os diferentes sons que já percebe e existem dentro de uma sílaba, ora percebe, ora não. Então, assim, lá no anterior, no qualitativo, ela já está pondo uma letrinha para cada sílaba, né? Só que ela começa a se dar conta de que uma letra só não escreve. Às vezes, ela não sabe a sílaba correta. Às vezes, ela precisa colocar o K, por exemplo, mas ela não sabe o K. Então, ela coloca qualquer outra letra junto com o A. Mas o K tem lá com a letra K, eles fazem, né? Mas, por exemplo, o já. Ela não sabe qual é o já. Ela vai escrever jabuticaba. Ela não sabe qual é o já. Mas ela não aceita uma única letra. Então, ela põe qualquer outra. Então, pode ter relação silábica correta ou não. Mas ela já começa a se preocupar com o acréscimo de mais uma letra para a sílaba. Ela não mais representa uma única letra para cada sílaba. Então, há essa variação na sua escrita, por isso uma transição, porque ora ela põe uma única letra para grafar uma sílaba, ora ela garante duas,
tá? Mesmo que não faça aí correspondência. Mas, como a gente avalia isso? Dentro de um contexto, dentro de um campo semântico, por exemplo, você digitar, você vê a quantidade que isso representa. Se ela sempre faz isso e tem uma representação um pouco mais significativa, ela se encontra nessa transição, nessa fase. E aí a gente chega no nosso finalmente aí da compreensão do sistema, que é a fase alfabética, que é uma meta aí do primeiro ano, né? Estar nessa fase alfabética. Nessa fase, a criança consegue perceber que para escrever a palavra, ela precisa analisar os sons que compõem cada sílaba e representar cada um. Descobre que as sílabas podem ser formadas por mais de um único som e que precisa ser representado por uma ou mais letras. Então, aqui, a construção silábica simples, que é a consoante vogal, já começa a garantir. Gente, e tem uma coisa muito interessante da escrita alfabética também. Quando ela começa a garantir essa construção silábica, ela já dá conta de outros, né? Acho que vocês já sabem disso. Aos outros vai muito simples de algumas coisas que a gente tem que trabalhar do que os dígrafos, por exemplo. Os dígrafos vai ficar mais um pouco difícil ainda, porque ela acabou de construir consoante e vogal. E aí, ela aceitar consoante, consoante e vogal é um pouco mais complexo. Mas ela já começa a garantir outras coisas e é bem rápido isso, a gente observa muito rapidamente. Ela conseguiu entender como a nossa escrita funciona. Pronto, o sistema notacional está aí apropriado. Como se faz para representar o som das palavras? E aí a gente começa um outro processo. A gente começa a focar mais e trabalhar mais essas sílabas nas crianças, ela garantir, trabalhar também fluência, dar mais leitura, garantir a rota fonológica, garantir a rota lexical, para que essa leitura flua, né, de palavras mesmo, flua um pouco mais, e a gente começa, então, um outro trabalho voltado para completar a alfabetização dentro dos pressupostos lá do Arthur Gomes de Moraes, que nós já vamos mostrar aqui, e também da parte ortográfica. Então, essas são as etapas que a criança tem que passar dentro do sistema de escrita alfabética. Ela passa por todas essas etapas, assim, linearmente? Não. Ela pode muito bem, dependendo da mediação, da intervenção, de sua proposta pedagógica, sair lá do pré-silábico e vir para o silábico com valor. As minhas fazem isso porque eu faço trabalho com as vogais, como eu já disse para vocês. Então, o sonoro é muito forte. Eu já tive criança, foi uma única, mas eu sempre cito ela, a Sayuri, que ela ficou o ano todo no pré-silábico, eu estava desesperada. Lá no final do ano, ela me deu uma escrita alfabética, né? Ó, mas eu citei lá que ela fala que não é de um dia para o outro. Olha o percurso, né? E ela me apresentou. Então, toda essa construção estava sendo interna, e a gente não tem isso, evidente, né? Mas quando ela põe no papel, você consegue ver que ela compreendeu o sistema. Então, isso aqui faz parte aí do processo de sistema de escrita alfabética. Se você não compreende as fases da psicogênese, você precisa começar daí, tá bom? Para você conseguir planejar também. Porque dependendo de cada fase, são algumas atividades que nós vamos ter que garantir para as crianças. Então, vamos para a nossa próxima aula e continuar no sistema.